Olá, amigos do Portal Piauí hoje. Estamos aqui com uma convidada especial, a psicóloga especialista em saúde da família, a Suzy Tiberli, e a gente vai falar sobre um tema polêmico aí que está dando o que falar já há bastante tempo, então uns 15 dias, mas essa última semana com várias histórias inusitadas, eh, virou assunto da semana aí no Brasil inteiro, que são os bebês reborns, né? Esse é um hobby? É loucura? Loucura não tem mais essa palavra, né, Suzy? É psicofobia. O que é que está acontecendo? Está tendo essa febre, esse movimento de mulheres com esses bebês, essas bonecas que imitam aí um bebê real. Bom, boa tarde, obrigada pelo convite. Eu acho importante, né, espaços como esse de fala sobre esse tema, já que é esse tema recente para muitos, né, tomou esse conhecimento público agora, mas as bonecas, né, os bebês reborns, as bonecas que simulam um bebê de verdade, elas já existem há muitos anos. Agora o boom, ele se deu por conta da mediatização, do que tem vindo à tona para além da prática, né? Então, assim, o que eu percebo é que temos aí duas questões importantíssimas, que é uma que a gente vai considerar o aspecto de saúde mental, né, que a gente vai entender o transtorno que se acomete, né, quando a gente vê que a pessoa tem uma desconexão com a realidade, e aí a gente entende que já passou do nível de ser um hobby. E a gente vai ter também o aspecto de gênero, a gente vai ter o aspecto cognitivo, né, assim, porque as pessoas, independente da idade, elas têm hobbies, elas têm interesses, né? E aí a gente tem várias vertentes, várias nuances de um mesmo tema. Pensando aqui no que tem acontecido recentemente, a questão das pessoas levarem os bebês reborns para o médico, para uma consulta médica, estão pedindo laudos, estão se afastando do emprego, né, justificando que o boneco, que é um ser inanimado, está doente, ou entrando na justiça pedindo uma regularização de Uma guarda guarda. compartilhada. Aí a gente tem um aspecto mais sério. A gente precisa olhar para isso com um outro olhar. Mas eu acho importante a gente partir de um ponto, que é: a gente vem de uma pandemia recente em que a gente não se recuperou. A gente teve uma pandemia, a pandemia de Covid-19, e a gente saiu dali todo mundo Todo bastante mundo bem sequelado. isolado, né? Teve aquele isolamento. Isso tem reflexos na saúde mental da Com população certeza. E a inteira. gente está vendo o Para quem nível. perdeu ou para quem não perdeu, parentes ou Exatamente. pessoas Todo conhecidas. mundo que viveu ali aquele porque foi uma mudança brusca na nossa forma de viver, né, então o mundo inteiro foi impactado com a doença, a gente teve que, para além do impacto de saúde física, a gente também teve um impacto de saúde mental muito significativo. As pessoas ainda estão e eu acredito eu, por minha prática clínica e pela discussão com outros colegas de profissionais de saúde mental, que a gente ainda vai passar muitos anos para conseguir lidar e chegar no nível de saber lidar melhor com as sequelas da pandemia. O que é que eu percebo? Que depois da pandemia, as questões de saúde mental, elas ganham uma outra roupagem, que é um agravamento, né? A gente veio de um isolamento, as pessoas buscaram subterfúgios nesse processo, e aí por que que eu conecto isso ao que a gente está vivendo agora? É que muita gente teve lutos não só pela perda por morte, mas também lutos simbólicos na mudança de vida, mudança dos empregos, a vida mudou A e dinâmica mudou, né. a dinâmica mudou. Então elas passaram por lutos muito significativos, né, nós passamos por lutos muito significativos e eu me incluo aí também. E a gente não tem como sair de um processo de luto, a gente vive com o luto e vai se adaptando a uma nova realidade. Pensando nisso, aí a gente vai entrar numa outra esfera, que é onde a gente chega a pensar em uma das vertentes funcionais dos bebês reborns, né, que aí deixa de ser hobby, porque aí tem gente que acha bonitinho e quer ter, mas aí a gente passa também a É um pensar recurso terapêutico. no bebê reborn como recurso terapêutico. A gente inclusive vê muitas pessoas em situações de, institucionalização, por exemplo, em casas de acolhimento de pessoas idosas, a utilização dos bonequinhos como forma de socialização, como uma forma de ainda de lazer.
A gente vai. Então, esses bonecos, eles também servem, porque assim, quando eu penso nele como um recurso terapêutico, eu sempre penso, associo com mulheres que perderam, tiveram uma perda gestacional, né? Ou Sim. então uma perda, já o filho nasce, mas acaba Uhum. falecendo, e ali vem o bebê como um recurso terapêutico, né? Para lidar com esse luto. Mas também em asilos, eles estão Asilos sendo, também está sendo utilizado. Eu sempre acho importante a gente fazer umas ponderações, né? Porque ao utilizar um bebê, um boneco com a forma de um bebê humano para acomodar um luto, a gente precisa ter um profissional muito capacitado e muito bem orientado para acompanhar. Porque não é só entregar o bebê reborn, o porque o bebê boneco não falso, substitui. mas para a gente pensar de que forma aquilo vai ser terapêutico ou se aquilo vai gerar um outro transtorno, que é esse Uma fuga. dissociativo de realidade, uma fuga, ou além disso, se vai fortalecer, né? Então, tem que ser realmente um profissional muito específico, que tenha um trabalho já com luto neonatal muito, muito fortalecido para conduzir isso de forma muito justa, para que não se descompense. Até porque aquele bebê que tem uma forma humana, ele está fazendo o lugar, né, simbólico de falta para um bebê que de fato faleceu, para uma perda que de fato aconteceu. Então, a gente tem camadas aí muito importantes. Então, assim, o que eu estou querendo dizer, Malu, é que a gente precisa olhar caso a caso, né, Sim. nesses casos do luto em especial. E aí, voltando para a utilização da boneca como hobby, algumas pessoas de fato levam e brincam e tá tudo Fazem um bem. aniversário. A gente fazia aniversário de boneca, né, quando a gente A era gente criança. fazia. E aí eu acho até importante, porque a gente também está utilizando recursos lúdicos como uma forma de ser e estar no mundo. O que que a gente percebe que é disfuncional? Quando essa utilização, ela ultrapassa o limite da realidade e a pessoa passa a acreditar que deixa de acreditar que é um boneco, um ser inanimado, e passa a atribuir valores afetivos, simbólicos àquela àquele boneco, que não é uma pessoa, definitivamente não é. Então, E que não substitui porque, enfim, não dá trabalho, não chora de verdade, não gera frustrações, né? Porque os filhos exatamente. também frustram os pais, né? Não é só. Bastante. E aí existe uma relação real, né, com a pessoa real. Com o seu filho, você vai um dia despertar amor, um dia despertar raiva, um dia você vai ter que dar mais atenção porque o filho está doente, ou porque o filho precisa de mais atenção, ou acompanhar em atividades. O bebê reborn não vai demandar nada disso porque se trata de um ser inanimado, né? Então, essa discussão ela está muito acalorada por essa compreensão, eh, eu acredito que rasa sobre o tema. Porque também a gente precisa lembrar que tem aí um recorte de gênero. Os hobbies que são considerados hobbies masculinos, por exemplo, homens que até hoje jogam videogame, ou que cultivam bonequinhos, ou que Coleciona colecionam carrinho. carrinhos, isso não é socialmente visto como algo ruim. Por que que quando é algo que vem do gênero feminino, do mundo das mulheres, isso passa a ser algo questionável? Então a gente lança esse olhar muito aberto, né, para a gente se lançar algumas questões diante desse estranhamento, desse novo hobby, que é o gostar de algo, que é uma mulher gostando de algo infantil, que é uma mulher retornando ali à infância, né? E aí a gente vai olhar por várias camadas. A gente viu pela camada social e política essa questão de um mundo pós-pandêmico, precisando de contato. As pessoas hoje, Malu, têm muito mais dificuldade de socializar. É Depois verdade. dos anos que a gente passou em privação do contato, por conta da pandemia. Mesmo com o fim da pandemia, as pessoas têm muita dificuldade de se relacionar. E aí a gente está vendo um aumento muito significativo de transtornos de ansiedade, de depressão, e até o uso maior de medicamento a gente tem visto. E aí isso é bom porque a gente está vendo as pessoas cuidando da saúde mental, mas isso também gera Acende um alerta, né? acende um alerta. A gente precisa olhar o que está acontecendo com a saúde mental, né? Então, assim, temos várias nuances e a gente precisa ficar atento a cada uma para a gente não generalizar. Aqui a gente está tendo uma participação do Gil, ele está falando que tem um amigo que tem uma boneca japonesa, não é isso? Em tamanho real, né? E como é que ele. Eu quero saber como é que ele age com essa boneca. É um hobby, coleciona, fica de enfeite. Ele deu o nome, bota para dormir. Como é que acontece com a boneca do seu amigo? Aí uma namorada substituiu uma namorada, né?
E aí, ó, gente, que legal esse ponto que tu trouxe, sabe por quê? A Porque gente me volta do lembrou, gênero. a gente volta no gênero, mas também me lembrou, sabe o quê? A questão da relação das pessoas com as inteligências artificiais também. Que tá Verdade. havendo muitas formas de substituição da pessoa humana, de tentativas de substituição da pessoa humana, porque não dá para a gente substituir. O contato, o vínculo, ele é fundamental para a relação e para a nossa construção de identidade. A gente se identifica a partir da construção com o outro. Na verdade, Suzy, eu vou até te trazer aqui um ponto de vista que eu tenho, de que se relacionar, ele dá trabalho, né? Muito. Seja com o pai, com a mãe, com o filho, com o namorado, esposo, com os amigos, né? O relacionamento no trabalho, tudo isso, ele dá trabalho, né? Você Sim. tem que lidar com frustrações, né? Nem tudo é do seu jeito, né? E quando você substitui a IA, ela só fala o que você quer, vamos dizer assim, né? Porque ela recebe comandos, É. né? Os bonecos, né? Também da mesma forma, porque até você se relacionar à mãe de pet, ele também demanda trabalho, ele também demanda cuidado, ele também demanda dedicação. Uhum. Então, tem um certo comodismo das pessoas e de não quererem se frustrar é Também uma tem. proteção, preservação. Como é que a gente Uma pode, tentativa, né? como é que a gente pode analisar isso? É bem real a boneca. Passada. Ela deve ter o nome, certeza. Deve É ter. interessante, né? Assim, eu acredito que a gente não pode generalizar, né? Mas tu percebe que desde a substituição, que a gente está falando coletiva, né? Dos vínculos humanos, até por cachorros, foi uma discussão, né? Cachorro, gato, por animais de estimação, e a necessidade do vínculo, do apego. Existe, a gente tem a necessidade de apego, ainda que seja ao filho, ao parente, aos amigos, a um grupo. Desde isso é histórico, a gente sempre precisou se institucionalizar, a gente sempre esteve em bandos, e Nós aí somos por isso sociais, nós né? somos seres sociáveis, aí por isso veio a construção das religiões. Então, na linha do tempo, a gente busca isso. E aí, na linha do tempo, a gente também pode observar o nível de adoecimento da sociedade. Né? Então, assim, é um tema muito vasto. A gente poderia passar horas falando sobre isso, porque a gente vai entrando em cada camada, porque aí o que é que acontece? Há uns anos atrás teve o boom da crítica dos pais de pet, mãe de pet. E aí agora tá a Eu mãe. até vi uma influenciadora que eu gosto muito, sigo nas redes sociais, que é aqui de Teresina, Carolina Lacerda, e ela é mãe de pet. E ela disse assim, que adorou esse Dia das Mães, porque pela primeira vez deixaram as mães de Em pets em paz, paz, né? Porque só fala das mães do mamães bebê. de bebê reborns, né? Uhum, É, eu particularmente acho super. A minha avó adorava boneca, uhum, né? Então sim, ela colecionava. Ela não era de brincar, mas ela sim, gostava de ficar sim, no sim. colo e tudo, imitando, que é uma brincadeira infantil que nós mulheres, né? Eu sempre acho que nós não, mulheres não fomos criadas com hobbies, né? Os homens sim, eles desenvolvem hobbies, mulheres não, né? Nossas brincadeiras são associadas a trabalhos domésticos, né? A casinha, Comidinha. comidinha, cuidar de boneca, né? Brincar de casinha, de Uhum, professora, né? Então sempre tá uhum, nesse uhum. viés, né? Sim. Já os homens não, eles têm outros tipos de E eu brincadeiras. trago uma outra questão, Malu. Quantas de nós podemos, nós mulheres, podemos de fato viver uma infância? Porque muitas mulheres já assumem o lugar de cuidado muito cedo e aí pula essa Cuida dos etapa. E aí, quando é irmãos. mais tarde, pode surgir sim o desejo de voltar ali à infância e ter um hobby mais infantil, que seja vinculado ao lúdico, ao brincar, a colecionar bonecas, enfim, né? Então, assim, é por isso que eu digo que cada caso precisa ser Eu acho que analisado. a minha avó era um pouco assim, porque ela era a irmã Sim, mais velha, então ela cuidava dos. e aí a Então ela gente não tem teve uma aquele questão tempo de brincar. sócio-histórica. É. As nossas avós foram cuidadoras em tempo integral, elas não tiveram tempo de ser criança, casaram muito jovens, então também não tiveram uma adolescência saudável. Tu acha que os bebês reborns, eles estão. É uma tentativa de preencher um vazio? Acredito que sim. Ao meu ver, todas as notícias que eu vi, a gente entende que tem um vazio. É aquela história de que todo excesso denuncia Esconde uma uma falta. falta. Então, assim, até se a gente pensa, né? E aí, claro, tem o hype, tem a mediatização, tem a busca por like, por curtida, né? Por pegar ali um tema que está no momento e tentar monetizar em cima disso. Não estou falando desses casos, eu estou falando de quem, de fato, busca um contato com um ser inanimado, talvez pela dificuldade de socializar, de ter uma relação concreta com um ser humano, né? Então, assim, tem várias questões. Acho que a gente precisa ter empatia também, né? Cuidado, trato, manejo. Esse não é um tema que eu acho legal a gente brincar na internet, por exemplo, de ficar brincando, fazendo muitos memes e brincando com essas pessoas. Ali também pode estar denunciando um sofrimento muito simbólico, muito significativo.
Então eles são válidos, essas bonecas elas são válidas Sim, para como recurso terapêutico, né? elas são válidas. Esses casos geralmente de luto, de pessoas que estão mais idosas e estão no momento de isolamento, de solidão, mas sempre tem que ter um acompanhamento para. É isso, é válido com ressalvas. É válido para a gente entender o que Seria está se algum tipo de denunciando. transtorno? Pode-se falar disso já ou não? A gente pode pensar num transtorno quando aquilo ali se torna disfuncional. Por exemplo, quando aquilo que eu estava explicando, quando eu de fato passo a pegar aquele bebê e levar para consultas médicas e querer conseguir um atestado por conta disso, a dizer que percebi que o bebê reborn, a boneca, estava doente, deu febre, não está se alimentando direito. Você Isso aí cria uma realidade. é a fuga da realidade, né? Então você vai tendo uma visão dissociativa da realidade. Quando você entende que tem uma ruptura com a realidade, aí a gente tem um prejuízo funcional muito importante. Eu li também uma outra coisa que me chamou a atenção na internet, era um artigo falando sobre a questão do feminismo, né? De que as mulheres não estão perdendo time da maternidade e mulheres mais velhas estão também substituindo, adotando Uhum, esses bebês reborns para pagar ali essa carência, né? O que uhum, não, uhum, sonho que não se concretizou. Também que a gente vê muito se falar da dificuldade, uhum, né? De gestar uhum, depois de uma certa idade, né? uhum. Como é que você avalia essa questão também? Você acha que... Porque também entra um contraponto que, Suzy, social, que a gente tem centenas, milhares de crianças para serem adotadas, né? Esperando esse contato real, uma família, uma mãe, um cuidado, Uhum. né? Então, como é que a gente pode avaliar isso socialmente, psicologicamente? Que pergunta difícil, Malu, porque ela é muito complexa para ser respondida assim brevemente, mas eu vou tentar. Bom, a gente tem coisas distintas. A gente tem a necessidade individual de ter um contato com algo que se assemelha a um ser humano e que não vai demandar, Trabalho, e a gente tem uma realidade social, política, econômica, que é da negligência, do abandono das crianças que estão em situação de acolhimento, né, em vulnerabilidade. Eu não acredito que esses perfis se conectem. Uma pessoa que está disponível a cuidar de um bebê reborn, uma boneca, um ser inanimado, não sei se ela está. Eu acredito que ela não esteja apta, naquele momento, pelo menos, a estar saudável, porque a preparação para a adoção, e aí eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu trabalhei muitos anos no núcleo de adoção. Essa preparação para a adoção, ela também inclui uma adoção, uma uma preparação avaliação psicossocial. E aí, nesse processo, a gente vai avaliar quais são as condições que aquela família está para receber uma criança e qual a idade isso é dessa levado em criança. Isso é consideração, né? levado muito em consideração. Então, eu não E o acredito que esses histórico também dessa temas criança, porque às vezes elas estão a abrigos porque estavam em situação de de violência, de vulnerabilidade, vulnerabilidade. exatamente, exatamente. E aí, nem todo mundo está preparado para isso. Então, a gente tem histórias distintas e que não é justo que a gente bote todo mundo no mesmo saquinho. E aí, só trazendo um paralelo com essa questão do feminismo, que você colocou, muito bem colocado aí no início, em todas as tentativas de falas, o feminismo é questionado, né? E aí eu acho muito delicado a gente entrar nessa pauta questionando uma questão, uma situação que ela é política, que é a nossa necessidade, enquanto mulheres, de ter buscado um lugar no trapo de De igualdade. respeito e de escolhas. Exatamente. Então a gente tem pontos distintos que não é justo que a gente coloque na mesma sacolinha, entende? Assim, eu acho que são pontos importantes de serem olhados, considerados, quando a gente fala de a pessoa ter um bebê reborn porque tem um desejo único, exclusivo de ser mãe. Então vamos trabalhar aquilo ali para ver se ela consideraria uma adoção de uma criança real, acompanhada, o que que a família, que é a rede de apoio, pensaria sobre isso, se ela realmente está lidando com o luto por não poder mais gestar, e aí vamos trabalhar isso numa terapia, vamos trabalhar, cuidar dessa saúde mental antes de a gente assumir que tem acontecido algo que é uma consequência ruim do feminismo, entende? Assim, acho que é a questão da gente ter cautela e olhar para esses fatos, porque todos são fatores extremamente, todos são pontos extremamente importantes. É, Suzy, voltando aqui, porque assim, da questão das redes sociais e desse boom, né? Como se a gente você iniciou falando, o bebê reborn ele já existe há muito tempo, né? Ele já era utilizado Uhum, como recurso terapêutico em várias situações, sim. né? E como Também hobby. colecionadores também era um presente, né? Que as meninas, as crianças, elas gostam desse. E é um bebê que é caro, É né? Ele, eu caríssimo. acho que começa a partir de R$ 400 e vai até o céu é o limite, O né? céu é o limite. Porque Gente, tem o céu é o cabelo limite.
cabelo igual, né, de Tem humanos, gente que faz, traços. inclusive, a partir eu já vi pesquisando sobre, eu vi que as pessoas fazem, inclusive, a partir de fotos do bebê real para guardar de memória. Entende? Que Assim, coisa. É interessante, é gente. interessante. É interessante, especialmente quando a gente pensa na motivação e na função daquilo naquele momento, porque naquele momento pode ter uma função muito terapêutica importante. Por exemplo, a pessoa gestou, seguiu uma gestação até o final, pariu e pouco tempo depois esse bebê falece e essa mãe quer, a família precisa, porque naquele momento a mãe foi internada e ela precisa se despedir do corpinho. Essa pode ser uma estratégia, né, de fazer o bebê parecido, já que aquela não pôde, aquela criança ela não pôde enterrar, para que ela possa fazer isso simbolicamente, né, ter ali, né, Ter um aquela encerramento, uma ter o despedida, fechamento, exatamente. Isso é fechamento. importantíssimo para um processo de luto. Esse é um exemplo muito importante, assim, para a gente pensar na função, né? Você trouxe para mim uma fala muito, que eu achei bem impactante, que a gente não se livra do luto, né, a É, gente convive com ele. As pessoas que perderam, pessoas queridas, né, sejam filhos, pais, esposo, esposa, você não nunca aquela dor ela não vai ela embora, acompanha. ela te acompanha, você aprende a conviver, né. E eu vou falar como mãe, assim, se acontecer alguma coisa com a minha filha, nem se eu tivesse 10 outros filhos, nenhum substitui, né. Então existe um tempo para usar esse bebê, esse boneco, né, como esse recurso, como você Uhum, falou, né. uhum. E trazendo também um acompanhamento profissional e bem capacitado Isso, para que não vá para uma outra realidade. isso, para que não fuja da realidade e se torne mais disfuncional, né? Em vez de ajudar, agrave uma necessidade ali. Então, é por isso que é importante. Tem até um livro, Malu, que eu acho muito, muito legal, que chama A Dor que Não Tem Nome, que fala: quando a gente perde o marido, a gente fica viúva. Quando a gente perde os pais, a gente fica órfão. Mas quando a gente perde um filho, não tem Não tem nome para essa nome, dor. verdade. Né? E aí a gente entra num caso, num lugar do luto que é muito delicado. Perder um filho é uma dor É. que a gente não consegue mensurar, a gente não consegue descrever isso em Uhum. palavras, né? O livro é muito bonito, ele tem um viés religioso, mas a mensagem dele é muito interessante no sentido de que a gente consegue adequar a várias realidades, mas até esse título já é muito funcional, né, para a gente pensar. E aí a gente está falando da possibilidade de usar um recurso para uma pessoa que tem uma dor que a gente não consegue mensurar. É por isso que eu acho que eu tenho muito respeito e acho muito válido esses contrapontos, né, para a gente ampliar o olhar sobre isso. Então vamos resgatar um pouquinho aqui os pontos principais, né, quando a gente fala em bebê reborn, né, tem muitos julgamentos sobre Uhum, isso, piadas, né, uhum. mas ele pode ser usado como recurso terapêutico, Pode ser usado como recurso terapêutico. ajuda pessoas a enfrentarem Ele ajuda dores. pessoas a, inclusive, a atravessar processos para além desses que a gente está discutindo, né? Então, ele tem sim uma função, pode ser usado sim como uma função terapêutica. E quando eu falo isso, eu quero trazer, inclusive, outros elementos. Às vezes, no processo terapêutico, a gente tem um adulto, uma pessoa adulta, e aí eu vou falar dos homens, né? Um homem adulto, um exemplo que tem muita dificuldade de acessar a infância dele, porque começou a trabalhar muito cedo, assumiu a responsabilidade da família de origem, né? A família teve que criar os irmãos. A gente, às vezes, acessa essa infância presenteando essa pessoa com um brinquedo que ele citou em alguma sessão. Por exemplo, uma pipa. Essa criança sempre quis brincar de pipa, sempre viu pipa voando, mas enquanto ela via as pipas voando, ela estava capinando um quintal, estava vendendo algo na rua. E aí a gente presenteia aquela pessoa naquele momento e acessa aquela criança que não teve oportunidade de vivenciar isso, e agora ela tem a pipa dela e a gente vê o que que acontece ali dentro do setting, com o profissional acompanhando. Eu estou dando esse exemplo para a gente entender de que formas um objeto inanimado pode ser terapêutico, pode acessar questões importantes que podem ser trabalhadas, e a importância também disso ser feito num ambiente seguro, né, num ambiente controlado. E assim, quando é que há um sinal de alerta para possíveis casos extremos, né? Quando é Perfeito, que passa desse limite aí para ser do saudável? pronto. Quando a gente vê a dissociação com a realidade, quando você vê prejuízos significativos naquela relação, né, quando a pessoa começa a desacreditar que aquilo é um ser inanimado e passa a achar, de fato, atribuir vida à boneca. E quem está de fora, assim, um familiar, um amigo que identifica esse comportamento,
qual é a tua, assim, sugestão, conselho para como é que essa pessoa pode abordar essa mãe ou pai de Tentar bebê? ficar atento, tentar conversar, tentar acessar essa pessoa, saber qual é a motivação dela naquele momento, a necessidade, e direcionar para, de repente, se for necessário, para uma avaliação psicológica, e aí se disponibilizar como rede de apoio, né? Se caso isso seja a busca por complementar alguma questão que está em falta. Então, esses casos que são casos que demandam terapia. Sim. E às vezes, para além da terapia, às vezes vai precisar de fato de uma intervenção medicamentosa, né? Caso a gente esteja falando de uma ruptura importante com a realidade. Suzy, a gente está encaminhando aqui para o encerramento aqui do nosso bate-papo. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas. A gente falou de várias coisas, né? Começamos aí fazendo essa linha do tempo, falando da pandemia, do isolamento, Uhum. das questões das relações e como esses bebês, esses bonecos, são também um reflexo de tudo que a gente viveu nos últimos 5 anos, né? Uhum. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para as pessoas falando da importância da saúde mental, Uhum. estarmos atentos aos sinais. A psicoterapia, que é sempre muito importante, porque a gente também percebe que muitas pessoas estão se entupindo de remédios, mas o remédio ele só trata o sintoma, não é verdade? Isso. E a terapia ela é fundamental para chegar num lugar bom de se viver, de estar vivo, né? Numa saúde, né? No equilíbrio da saúde. Malu, obrigada pelo convite, né? E a minha mensagem mais importante é: a gente precisa estar sempre atento à saúde mental, né? A gente está de fato, vivendo as consequências nós estamos em epidemia de saúde mental, né? A gente nunca teve tão adoecido como estamos agora. Então, não ignorar os sinais, inclusive não só os nossos, mas também estar atento ao nosso redor, de como é que as pessoas estão, como é que elas têm, como é que o nosso entorno está, às vezes, no trabalho, nossos familiares, nossos amigos, se disponibilizar mais, e para que isso também aconteça com a gente, né? Então, investir nas relações socioafetivas tem sido um caminho importantíssimo. E a dica que eu dou também, que tem sido muito difundida, é o que a gente tem de mais moderno em saúde mental, é a reconexão das pessoas com a arte. E aí a arte no geral, a música, o cinema, né, as expressões artísticas Pintura, visuais, pinturas, que é a gente voltar para o orgânico, né? A gente está muito digital, a gente está muito vinculado a computadores, a televisão, a celular, e a gente voltar mais para o orgânico, voltar mais para a vinculação. Nós somos seres sociais, a gente precisa desse vínculo para estar aqui agora de forma saudável e buscar sempre uma orientação profissional, né? Já tá bom, o tabu ficou para trás, eu quero acreditar muito nisso, da gente poder investir agora num cuidado em saúde mental como básico para todo mundo. Suzy, deixa seu Instagram aqui para o pessoal, para quem quiser seguir, acompanhar o trabalho da Suzy. Fala aí, Suzy, teu Instagram. Meu Instagram arroba. é @psi, PSI, Suzy, S-U-Z-Y, só isso. Psi Suzy, S-U-Z-Y. Então é isso, gente. Obrigada, Suzy, pela sua participação, foi muito esclarecedora. A gente está encerrando aqui mais um bate-papo aqui do Portal Piauí hoje, o portal que conecta você com o mundo. Espero que vocês tenham gostado aí da entrevista com a psicóloga Suzy Tiberli, né, Suzy? Isso.